Fala galera do Cineplot, estamos de volta para mais um vídeo no canal. E como vocês já sabem, o meu cinema favorito no mundo é o japonês e hoje nós vamos falar sobre Yasujiro Ozu. Mas antes de começar, eu queria saber se vocês já conhecem da nossa campanha no Apoia-se, onde vocês podem apoiar o Cineplot com qualquer quantia que seja conveniente a vocês, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo diferenciado para vocês aqui. Então, se vocês ainda não conhecem, clica aqui no cardzinho que vai ser direcionado para vocês e vocês podem ir lá até a campanha. Valeu? O Ozu, junto ao Mikio Naruse e outros, é conhecido por ser um diretor do chamado cinema clássico japonês. E mais do que isso, o Ozu ele vai carregar uma alcunha de ser o mais japonês entre os cineastas japoneses. Isso vai acontecer não só pelas histórias que ele conta, mas pelas técnicas que ele desenvolve e que dialogam de maneira bastante interessante com a sua cultura. E através dessas técnicas, Ozu vai contar histórias de japoneses comuns, a vida cotidiana do japonês comum. Aliás, cotidiano é a palavra perfeita para significar o que é Ozu. Então vamos apresentar um pouco quais são essas técnicas que o Ozu vai utilizar para contar a história desses japoneses comuns. A primeira das técnicas, e talvez uma das mais aparentes, é a câmera quase sempre postada ao chão. Isso vai comunicar de maneira bastante interessante a postura do japonês ao sentar-se. Então, o japonês, e principalmente o japonês clássico, ele se senta ao chão, em volta de uma mesa baixa, e ali ele desenvolve sua conversa, tem os seus lanches, seus almoços e etc. A partir dessa câmera postada ao chão, o Ozu já dialoga com a cultura japonesa. E, além disso, ele sempre se utiliza de uma câmera frontal, uma câmera que está sempre em constante conversa com o ator ou atriz em questão. A mistura dessas técnicas, a câmera postada ao chão e de frente para o ator, faz com que a gente esteja sempre pertencente àquela cena. Nós estamos sempre inseridos na conversa cotidiana que aqueles personagens desenvolvem. Essas técnicas do Ozu fazem com que ele consiga imprimir o cotidiano que ele sempre quis colocar em suas cenas. Então, todas aquelas histórias sobre a moral japonesa, as temáticas familiares de um Japão clássico, vão sendo contadas com uma técnica cotidiana, uma técnica que vai comunicar com o cotidiano japonês daquela época. O Ozu ele consegue nos convidar a entrar na cultura japonesa. Isso faz com que não só o japonês comum consiga se inserir naquela cultura, porque isso já é comum a ele, mas nós, no ocidente, conseguimos entrar naquele filme, conversar com os atores e fazer parte da ação. Outra técnica que o Ozu utiliza bastante e faz com que ele se aproxime com a cultura japonesa são os múltiplos enquadramentos. E esses múltiplos enquadramentos eles vão se comunicar a partir da arquitetura japonesa. Então vocês podem ver aí, por exemplo, nessa cena, onde ele consegue estabelecer no primeiro plano uma determinada ação e num segundo uma outra ação a partir da arquitetura da construção japonesa. Então, a partir de uma razão de aspecto quadrangular, ele consegue imprimir dois planos a partir de um outro quadrado que faz parte da arquitetura japonesa. Também o ritmo propositalmente devagar faz com que a gente se insira numa atmosfera familiar, e cultural japonesa. Então isso também é uma outra técnica bastante peculiar do Yasujiro Ozu. Outra técnica que fica bastante visível na obra de Ozu são os seus espaços vazios. Então, na transição de uma cena para outra, o Ozu ele vai se aproveitar de um espaço vazio que normalmente não é utilizado, mas que ele vai utilizar de maneira bastante interessante para comunicar com a cultura japonesa. Então, na transição de uma cena para outra, vão aparecer cenas onde eles vão mostrar o vazio, um chinelo no chão, um bule soltando fumaça, cenas do cotidiano japonês. E além disso, ele propõe com essa cena o vazio que existe entre um frame e o outro, o vazio que existe para o corte. A transição de uma cena para outra, ele já comunica como um grande vazio. Assim, ele consegue introduzir a questão do corte e uma ambientalização japonesa de maneira bastante eficaz. Por fim, alguns diretores influenciados pelo Yasujiro Ozu são o Wim Wenders. Vocês podem ver na fotografia do Wim Wenders bastante proximidade com o Yasujiro Ozu. Wim Wenders, o diretor alemão. Eric Rohmer, o diretor da Nouvelle Vague francesa, que trata muito bem essa questão do cotidiano também. O diretor coreano Hong Sang-soo,
que fez o Certo Agora, Errado Antes, que é um filme incrível e que tem muita proximidade com o Ozu. E claro, o Wes Anderson, que vai se utilizar bastante dessa câmera frontal para os atores, onde você vai poder conversar bastante com eles também. Então esses 4 diretores são alguns dos diretores influenciados pelo Yasujiro Ozu. E 5 filmes que eu vou indicar do Ozu para vocês são Era Uma Vez em Tóquio, que é reconhecidamente um dos melhores filmes da história do cinema, Pai e Filha, que pra mim é o melhor filme do Yasujiro Ozu. Também Fomos Felizes, que completa a trilogia Noriko, que é interpretada de maneira incrível pela Setsuko Hara, uma das minhas atrizes favoritas no cinema. Uma Galinha no Vento, que é um filme menos falado do Ozu, que eu recomendo fortemente pra vocês. E por fim, Eu Nasci Mais, que é um dos primeiros sucessos da carreira do Ozu e merecidamente um dos grandes sucessos da carreira dele. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo no canal, falando um pouco sobre um diretor em específico. Se vocês querem ouvir mais diretores, comenta aqui pra gente, que a gente tenta fazer pra vocês. Se vocês não conhecem ainda a nossa campanha de apoio ao Cineplot, onde vocês podem ajudar com que a gente possa continuar a fazer um produto diferenciado pra vocês, clica aqui no cardzinho que vocês vão ser direcionados para a nossa campanha. Espero que vocês possam nos ajudar. Curta aqui o vídeo no canal se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Facebook, no Twitter, navegue lá pelo site Cineplot, onde vocês podem ver diversas listas de filmes, onde vocês podem apreciar outros tipos de filme, um filme diferente. E é isso, bons filmes para vocês, incluindo os filmes de Yasujiro Ozu. Valeu?